Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala galera, professor Arnon Arruda aqui, sejam todos vocês muito bem-vindos a esse nosso encontro de hoje. Que bom que você está aqui comigo para que juntos a gente encare mais um conteúdo importante na sua jornada de estudos, de preparação, rumo à sua aprovação, que é o que a gente mais quer, tá? E eu sei que eu sempre falo que a gente está aqui para tratar de um assunto importante, mas é verdade, né? Se não fosse, a gente não estaria aqui, não é mesmo? Então já vem chegando, porque hoje a gente tem uma aula para lá de especial aqui dentro do universo do direito administrativo, pensando aí justamente na sua prova, tá? Só que antes de começar aí o nosso encontro de hoje, é claro que eu não poderia deixar de te dar aquela dica excepcional, tá? Gente, presta bem atenção. Como você sabe, o período da Black Friday está chegando, tá? E a Black do concurseiro também chegou, ok? Então presta atenção numa coisa aqui. Se você realmente quer a sua aprovação, e eu tenho certeza que você quer, essa é a oportunidade que você não pode deixar passar, tá bom? Olha aqui, a assinatura ilimitada 2.0 tá com tudo liberado, tá? Só para você ter uma palhinha do que você vai ter direito aqui conosco nessa assinatura ilimitada 2.0. Aulas ao vivo, mentorias semanais, viu pessoal? Ou seja, constante. PDFs atualizados, chat direto com os nossos professores, eu tive que anotar aqui para lembrar, viu? E também, evidente, né, mais de 10 mil aulas aqui conosco, ou seja, é muita coisa, gente. Tudo isso para você se preparar de verdade para o seu concurso, tá bom? E só na Black aqui você vai levar também tudo isso, por quanto? Apenas 12 vezes, gente, de R$ 59,90. É isso aí, você não viu errado não, tá? Apenas 12 vezes aqui de R$ 59,90, tá bom? Então por isso, ó, aponte aqui a câmera pro QR Code aqui, tá? Dê esse passo com a gente para que você realmente aproveite e se prepare de verdade para poder ser aprovado aqui, tá? Essa é a maior oferta da história e não vai voltar não, tá? Então, como diz aquele ditado, né, que a minha mãe falava, e eu gosto de repetir, né? Às vezes o cavalo é riado não passa duas vezes não, tá bom? Então se você quiser de verdade investir no seu futuro, o momento é agora, vem com a gente na nossa Black do concurseiro, assinatura ilimitada aqui 2.0, ok? Pessoal, como vocês podem perceber, hoje a gente está aqui para tratar de direito o quê? De direito administrativo, pessoal. E é claro que hoje a gente vai tratar aqui de direito administrativo de uma forma bastante especial, sabe por quê? Hoje nosso encontro é todo voltado aqui justamente para PCPI, galera. Você que está justamente querendo aí, né, se tornar aí um oficial investigador da Polícia Civil do Estado do Piauí, você tem que ficar aqui conosco, sabe por quê? Nessa aula de hoje, a gente separou aqui 10 questões dentro do universo do direito administrativo previsto no edital, para que você então possa se preparar de verdade, tá? E nós selecionamos aqui 10 questões justamente com o perfil da sua banca, a banca que vai organizar aí a sua prova, tá? Então você aqui, questões de múltipla escolha extraídas diretamente da sua banca para te deixar preparado para esse concurso, fechou? Então como você sabe bem, pessoal, o seu edital aqui de Direito Administrativo,
ele tem essa previsão, tá? Um edital exatamente dentro daquilo que a gente já esperava, tá? Felizmente, sem grandes surpresas, tá bom? Então aqui, ó, conceitos, fontes, objeto do direito administrativo, que é uma parte mais introdutória, tá? Princípios da administração pública, sejam expressos ou implícitos, as disposições da LINDB, né, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que são atinentes à administração pública. Como você sabe bem, já não é tão recente assim, mas também não faz muito tempo, né? A LINDB foi alterada e foram incluídos ali alguns artigos que tratam de segurança jurídica, especialmente na relação do Estado conosco, né, particulares. E isso tem sido constante, objeto de cobrança constante, né, em provas de direito administrativo, tá? Olha aqui, administração pública direta e indireta, tá? E as suas entidades, atos administrativos, poderes administrativos, serviços públicos, licitações e contratos, responsabilidade civil do Estado, agentes públicos, cargos, empregos e funções, né? A lei de improbidade, com todas as suas alterações, né? E os aspectos da Lei Maria da Penha, que tratam de medidas protetivas, procedimentos e atuação policial, tá? Então a gente teve essa previsão aqui de cobrança, tá bom? Como eu falei, nada bem diferente daquilo que a gente já esperava para a sua prova de direito administrativo. Então, você tem tudo para, se Deus quiser, ir muito bem nessa prova, tá? Por isso a gente tem trabalhado aqui ao máximo para tentar garantir que você, de fato, vá muito bem, beleza? Então, pessoal, presta atenção aqui. Como eu falei para vocês, hoje nesse nosso encontro, a gente só vai resolver questões, tá? Olha que legal. Resolver questões é muito bom para te fazer revisar, até para aprender um conteúdo que às vezes passou batido, ou até mesmo para te dar raciocínio de prova, tá? Te dar maldade, aquela maldade positiva, né, na hora de responder a prova, tá bom? Aquela experiência, né, que é aquilo que a gente quer, fechou? Então vamos lá. Olha aqui, nós estamos tratando aqui hoje de direito administrativo. Então, lógico que a gente pegou essas questões da sua banca, tá? É importante sempre frisar que a gente pegou essas questões aqui com base justamente no seu edital, tá bom? E aí, vamos que vamos responder todas as questões? Quero ver se você vai bem, hein? Vamos lá. Questão número 1. Vamos lá. O direito administrativo é o conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas que tendem a realizar os fins desejados pelo Estado. Assinale a opção que indica as 4 fontes do direito administrativo. Olha lá, hein? Doutrina, lei, regras e normas. Lei, normas, regras de jurisprudência. Regras, normas, jurisprudência e costumes. Lei, doutrina, jurisprudência e costumes. Ou normas, doutrinas, jurisprudência e lei. E aí, meu povo, qual que é correto aqui nessa questão número 1? Letra? Letra? Letra D de dado, né, pessoal? Olha aqui. Lei, doutrina, jurisprudência e os costumes. Vamos lá. Vamos comentar um pouquinho aqui sobre isso. Essas são, de fato, as fontes do direito administrativo, tá? Por que as outras estão erradas? Primeiro, gente, lei, regras e normas. Regras e normas aqui são formas genéricas. Primeira coisa, norma é um gênero, né? Vamos deixar claro. Que tem 2 espécies, a regra ou um princípio, tá? Então, toda regra é uma norma, mas nem toda norma é uma regra, tá? Então, dizer regras e normas, a depender da situação, pode até ser redundante, tá? Então, regras e normas estão dentro aqui do que se entende por lei, tá? Lembrando, uma norma pode ser uma regra, ou seja, objetiva, com menos grau de abstração, mais concreta, ou pode ser um princípio. Princípio, sim, é mais abstrato, menos concreto, né? E por aí vai, tá? Então, regras, normas aqui estão dentro daquilo que a gente entende como lei, tá? Que a gente vê a mesma coisa aqui na letra B, tá? Vê a mesma coisa aqui na letra C e também na letra D, tá bom? Então, esse é basicamente o equívoco das outras. É claro, gente, que o direito administrativo, como um ramo do direito público por excelência, ele é muito pautado pela legalidade. Então, qual que é a principal? E não é a principal por pouco, não, é por muito. Qual que é a fonte realmente majoritária do direito administrativo? É a lei. Ponto final. Mas não exclui, gente, outras fontes, como de fato a doutrina, ou seja, a produção acadêmica dos pesquisadores, professores, né, dos acadêmicos sobre direito administrativo, a própria jurisprudência. O que é uma jurisprudência, gente? Cuidado, jurisprudência não é uma decisão judicial isolada. Jurisprudência é um conjunto reiterado de decisões de um tribunal, ou seja, não é de decisões de primeira instância, tá? Decisões de um tribunal sobre o mesmo assunto, no mesmo sentido. Então, por exemplo, se o Tribunal de Justiça do Piauí, sobre um determinado caso, decide reiteradamente adotando o mesmo entendimento, você pode dizer que existe uma jurisprudência no Tribunal de Justiça do Piauí sobre isso, tá? Jurisprudência não é um caso isolado. Um caso isolado, ele pode refletir uma jurisprudência,
Uma jurisprudência é esse conjunto reiterado, ou seja, o conjunto abundante de decisões de um tribunal sobre o mesmo assunto, adotando o mesmo entendimento. Tá bom? Então fechou, bora para a questão número 2. Vamos lá. Os princípios orçamentários, fundamentais para o sistema jurídico, orientam a interpretação das normas e fortalecem a instituição orçamentária para auxiliar o controle parlamentar sobre o governo. A esse respeito, acerca desses princípios, avalie as afirmativas a seguir. Vamos lá. Olha aqui, gente. O que a questão vai perguntar aqui embaixo é a qual princípio essas afirmações se referem. Então vamos ver aqui. Primeiro, a administração pública só pode agir dentro dos limites estabelecidos pela lei. Eu estou falando de qual princípio? Legalidade, né, pessoal? Se eu estou falando que a lei vai limitar a atuação, estou falando da legalidade, tá? Segunda proposição, os atos administrativos devem ser realizados com transparência, garantindo o acesso público às informações. Transparência, divulgação, acesso público é o princípio da publicidade. 3. A atuação dos agentes públicos deve visar o interesse coletivo, sem favorecimento de indivíduos ou grupos específicos. Gente, quando a atuação do Estado ela visa o interesse da coletividade, sem favorecimento e nem perseguições a ninguém, nós estamos dizendo que ela está agindo de forma impessoal, impessoalidade. Ou seja, não é o contrário da pessoalidade, né? E quarto, os agentes públicos devem agir com ética, probidade e lealdade, ou seja, mais do que legalidade, tem que agir de forma honesta, proba. Eu estou falando do princípio da moralidade. Então, legalidade, publicidade, impessoalidade, moralidade, letra C de casa. Fechou? Pegou a ideia aqui dessa questão? Então, simbora que a gente tem muita coisa para ver ainda, tá? Vamos lá. Questão número 3. Com relação à administração direta e indireta, avalie as afirmativas a seguir e assinale V para verdadeiras, ou para as afirmativas verdadeiras, né, e F para as falsas. Vamos lá. Primeiro aqui. A administração pública indireta é composta por entidades com personalidade jurídica própria, como autarquias, fundações públicas e tribunais de contas, câmaras municipais e assembleias legislativas. Gente, isso aqui tá certo ou tá errado? Isso é falso, né? Por quê? Tá falando de administração indireta. Câmara Municipal é administração indireta? Não, né, gente? Os entes federados, né, e seus poderes são da administração direta, tá? Então, o mesmo erro aqui para a Assembleia Legislativa. Isso é falso. Segundo, a administração pública indireta é formada por entidades com personalidade jurídica própria e autonomia administrativa, financeira e patrimonial, como autarquias e fundações públicas de direito público, que são criadas ou autorizadas por lei específica. Isso aqui é verdadeiro, perfeitamente, ok? E a última aqui, sociedades de economia mista, na administração indireta, podem explorar atividade econômica sem submissão e controle da administração direta, priorizando o regime de direito privado completo para flexibilidade operacional, dispensando fiscalização da finalidade pública. Aí exagerou, né? Aí é falso. Então a gente já marca aqui a letra A, tá? Essa é a ideia aqui. Por quê? De fato, a sociedade de economia mista tem natureza jurídica de direito privado, tá? Operam, né, evidentemente, com uma flexibilidade muito maior em função do seu regramento, da sua natureza jurídica, mas não está dispensada de toda e qualquer fiscalização não, tá? Tribunal de Contas, por exemplo, outros órgãos de fiscalização podem atuar dependendo do caso. Portanto, falso, verdadeiro e falso aqui, letra A. Fechou? Bora para 4, vamos lá. O ato administrativo refere-se a uma categoria específica de atos praticados no exercício da função administrativa. Uma característica própria do ato administrativo, letra A, é a de se tratar de uma manifestação implícita da vontade do Estado que não precisa ser exteriorizada. Errado, né, gente? O ato administrativo ele é exteriorizado, ou seja, ele é praticado de forma expressa, tá? B, é a de produzir efeitos jurídicos imediatos e está sempre sujeito ao controle judicial? É verdade. Cuidado aqui, gente, para não fazer confusão com essa letra B, tá? A letra B tá certa. O ato administrativo, gente, ele tem a característica de se produzir efeitos imediatamente. Até pelo princípio da autoexecutoriedade, a administração não precisa recorrer ao judiciário para executar os seus atos. Ela mesma executa, tá? De maneira imediata. Agora, a gente sabe que o judiciário, ele pode sim exercer controle sobre o ato administrativo. Em regra, geralmente o controle é só de legalidade, tá? Porque o mérito cabe à própria administração e não ao judiciário, tá? Mas sim, o judiciário sempre pode ser provocado
analisar a legalidade de um ato administrativo, tá? Vamos ver as outras. É de sujeitar-se apenas ao regime de direito privado, sem prerrogativas do poder público? É o contrário, né? Ato administrativo tem as prerrogativas do poder público. D. É de poder ser praticado apenas pelo executivo, excluindo os demais poderes? Não, todos os poderes praticam atos administrativos, tá? E letra E. É de não estar sujeito à lei, gente? Pelo contrário, tem que estar sujeito à lei, tá? Por isso, nessa questão aqui, a correta é a letra B de bola, fechou? Tranquilo? Vamos que vamos. Questão número 5, vamos lá. José, secretário do município Alfa, no estado de Pernambuco, tinha audiência marcada com auditores externos do Tribunal de Contas Estadual. Ao conduzir o seu veículo automotor até o local da reunião, José, em excesso de velocidade, acabou por ser multado por um radar devidamente sinalizado e em funcionamento. Nesse cenário, considerando o entendimento doutrinário dominante e a jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal, a multa de trânsito é uma manifestação do poder de... Lembra dos poderes administrativos, gente? Poder hierárquico, disciplinar, tá? Poder de polícia. Vamos ver qual que é a manifestação aqui, tá? Poder regulamentar também, né? Letra A. É poder disciplinar? Sendo certo que seu exercício não pode ser delegado a pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração indireta? Errado. O que é o poder disciplinar? É o poder de aplicar ali a disciplina ou a sanção para aqueles que estão em vínculo com a administração ali naquele contexto, tá? Que não é o caso aqui. Foi uma multa de trânsito. Por mais que ele seja um agente público, a notificação aqui vem de uma multa de trânsito, tá? B. Poder hierárquico. Por que já não é, gente? O poder hierárquico é aquele poder que a administração tem de estruturar-se de maneira hierárquica, tá? Ou seja, com superiores e inferiores, tá? Subordinados, inclusive. C. O poder disciplinar? A gente já viu que não, então descarta a letra C, tá? D. É poder de polícia? É. Então, se é poder de polícia, a gente tem dúvida entre duas, mas vamos ver aqui. Sendo certo que o seu exercício não pode ser delegado a pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração indireta, ou ele pode ser delegado a pessoas jurídicas integrantes da administração indireta, né, a de direito privado. A correta é a letra? É, pessoal, sim, gente. A execução do poder de polícia pode ser delegada a pessoas jurídicas de direito privado, tá? Perfeitamente, ok? Por exemplo, aqui na cidade em que eu moro, por exemplo, o município fez isso, tá? Ele delegou a execução desse poder de polícia, que é o poder de limitar as nossas liberdades em prol de um bem comum, tá? Fez isso e justamente delegando a uma pessoa jurídica de direito privado que integra a administração, tá? Então, perfeitamente, pode sim. Portanto, letra E nessa 5. Questão número 6, vamos lá. A Defensoria Pública do Estado Alfa foi procurada por um assistido, o qual relatou a má qualidade do serviço local de gás canalizado, o que vinha causando sérios embaraços na rotina de sua família. Com o objetivo de verificar as medidas adotadas, o defensor público com atribuição decidiu identificar o ente federativo responsável pela prestação do referido serviço, tendo concluído corretamente que é... Olha que legal! Estão lembrados aí daquela repartição de competências que a Constituição faz? Ali por volta do artigo 20? 20 em diante, né? Vai definir o que é competência de cada ente. E fornecer gás canalizado e sua regulamentação é competência de quem? Estado, município, União, sendo proibida a prestação indireta ou permitida? Ou letra E, o município, caso tenha recebido delegação da União? E aí, meu povo? Quem cuida do gás canalizado, né, é justamente o Estado. Logo, letra A é o que diz expressamente a Constituição, tá? Então, se isso é correto, evidentemente, exclui aí as demais alternativas, tá bom? Tranquilo? Então, pessoal, presta atenção nisso aí, ok? É isso que a gente está falando. Quando a gente fala sobre serviços públicos, é claro que tem muita coisa para você lembrar de serviços públicos, né? Que podem e que provavelmente vão cair na sua prova, tá? Mas é importante a gente começar a trabalhar algumas coisas que normalmente a gente acaba esquecendo, como, por exemplo, a competência na prestação de determinados serviços públicos, né? Existem serviços públicos que sua oferta, né, ou prestação é privativa de um determinado ente, tá? Agora, existem outros que são fornecidos de forma concorrente, por exemplo, serviço de saúde. Por mais que tenha ali certas repartições ali de atribuições específicas, todos os entes federados devem oferecer serviço de saúde, né? Ou seja, o município, os estados, o Distrito Federal e também a União, tá bom? Então, nessa questão número 6 aqui, a correta é a letra A,
cabe aos estados, tá? Os estados membros, justamente fornecimento aí do serviço de gás canalizado. Tá bom? Fechou? Vamos que vamos, questão aqui número 7, pessoal, vamos lá. A administração pública necessita contratar uma solução tecnológica inovadora para modernizar o sistema de transporte urbano de uma grande capital. Entretanto, não possui condições de definir de forma precisa qual a melhor alternativa técnica disponível no mercado para atender suas necessidades. Nessa situação, dentre as modalidades de licitação previstas na Lei 14.133 de 2021, a mais adequada para a administração pública seria o ou A, letra A, leilão, letra B, pregão, letra C, concurso, letra D, concorrência ou letra E, diálogo competitivo. E aí, meu povo? Letra? Nessa 7 aqui, gente, a correta é a letra E, ok? Diálogo competitivo, tá? Não sei nem se dá para dizer que é uma inovação, afinal de contas, essa lei é de 2021, né? 2021 já não foi tão recente assim, tá? Estamos indo aí para o 5º ano após a edição dessa lei, tá? Mas o fato é que a atual lei de licitações e contratos, ela inovou nas modalidades de licitação, como, por exemplo, excluiu algumas modalidades e trouxe, por exemplo, a inovação do diálogo competitivo. O diálogo competitivo é justamente para isso, tá? Situações na qual a administração ela não tem ainda justamente condições ou conhecimento para saber de forma precisa o que vai melhor atendê-la, ela pode fazer um diálogo ali com empresas do setor, por exemplo, para que ele forneça uma solução, para que depois ela licite para contratar aquela solução, tá? Isso se aplica muito, por exemplo, muitas vezes para programas de software, programas de gerenciamento eletrônico, que muitas vezes para você saber o que de fato precisa ou qual vai ser a melhor solução, você demanda um conhecimento ali, por exemplo, de software, vamos supor, né, seguindo aquele exemplo que eu dei. E muitas vezes o servidor público ali não dispõe desse conhecimento, a administração não sabe, tá? Às vezes pode existir por exemplo, um software que vai casar exatamente com o que a administração quer, ou, por exemplo, às vezes vai ser necessário desenvolver um software com determinadas características. Tudo isso vai ser objeto ali de análise no diálogo competitivo, tá bom? Número 8, vamos lá. Carlos, médico na rede pública de saúde do estado de Pernambuco, agindo de forma negligente no exercício de suas funções, cometeu erro durante o procedimento cirúrgico realizado em particular, causando-lhe danos materiais irreversíveis. Nesse cenário, considerando as disposições da Constituição Federal, o entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, é correto afirmar que Carlos, letra A, à luz da teoria do risco integral aplicável ao caso apresentado, o Estado de Pernambuco não poderá alegar excludentes do nexo de causalidade para afastar sua responsabilização civil. Primeiro, nesse caso não é teoria do risco integral. Risco integral é lá para casos como desastres ambientais específicos, né, danos nucleares, não é o caso, tá? B, a responsabilidade civil do Estado de Pernambuco é objetiva, ou seja, dispensa a comprovação de dolo ou culpa, sendo certo que Carlos, na qualidade de agente público, poderá responder na via regressiva, ou seja, do Estado processando Carlos, já que agiu de forma negligente. Perfeito, é o que está correto, tá? Gente, olha aqui, presta bem atenção. O Estado responde objetivamente pelos danos que causar, tá? Ou seja, o particular não precisa comprovar dolo ou culpa, que é o que vai acontecer com o Estado de Pernambuco nesse exemplo. Agora, para o Estado de Pernambuco regressivamente cobrar a indenização que teve que pagar, não é? Cobrar do médico que causou, vai ter que comprovar que ele agiu de forma dolosa ou culposa. E o enunciado diz que ele agiu de forma negligente. Negligente é o quê? Uma das formas da culpa, tá? Ou seja, alguém age de forma culposa quando age com negligência, imprudência ou imperícia, tá? Perfeitamente, tá? A letra C diz que não pode ser responsabilizado, uma vez que Carlos, uma vez que a responsabilidade vai ser subjetiva, não é o caso, tá? D, em homenagem à teoria do risco administrativo, que é de fato a teoria que embasa, o Estado de Pernambuco responderá subjetivamente? Não. O risco administrativo diz que responde objetivamente, tá? Ou letra E, a responsabilidade civil do Estado de Pernambuco e do agente público é objetiva. Não, do Estado é objetiva e do Carlos, no caso, que é o agente público, subjetiva na ação de regresso do Estado contra ele. Questão número 9, vamos lá. O Ministério Público ajuizou a ação de improbidade administrativa contra prefeito municipal, acusando-o de ter autorizado, sem procedimento licitatório, a contratação emergencial de uma empresa para fornecimento de determinado serviço.
No curso da instrução, apurou-se que não houve superfaturamento e enriquecimento ilícito. Entretanto, constatou-se que o agente público deixou de observar formalidades legais exigidas na dispensa da licitação. À luz do ordenamento jurídico atual e da jurisprudência dos tribunais superiores, é correto afirmar o quê? Letra A. O prefeito pode ser condenado por ato de improbidade administrativa culposo? Gente, ato de improbidade administrativa culposo hoje existe? Não. Só de forma dolosa. B. Não há ato de improbidade administrativa porque há necessidade da comprovação de dolo do agente para responsabilização, sendo afastada a modalidade culposa. Verdade. O enunciado não disse que ele agiu de forma dolosa e não há improbidade culposa, portanto, letra B de bola, tá? Vamos ver aqui. C. O prefeito responderá objetivamente pelo ato de improbidade, já que a Constituição adota a responsabilidade objetiva dos agentes públicos em caso de irregularidades? Nada a ver, tá? Aqui é improbidade, não responsabilidade civil. D. O prefeito só poderá ser responsabilizado se demonstrar que agiu com culpa grave? Culpa, gente, é improbidade? Não. Ou letra E. A conduta configura ato de improbidade, pois a mera violação a princípios da administração pública é suficiente para responsabilizar o agente público, independentemente de culpa ou dolo? Claro que não, tá? Tem que ser comprovado o dolo, tá bom? Questão número 10. Recentemente, foi editada a Lei 13.655 de 2018, que introduz alguns dispositivos na LINDB, sobretudo no tocante à hermenêutica das normas de direito público. A respeito desse assunto, considere as afirmativas a seguir. Vamos lá. Vamos ver qual está certo e qual está errado. Primeiro, a decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. Isso é verdade? Isso está na LINDB? Tá. Então isso aqui tá certo. 2. Na interpretação das normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados? Sim, também se encontra lá, né? Justamente para se avaliar a realidade de cada gestor, né? 3. O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro? Verdade, é o que a gente encontra no texto da LINDB, tá? Ou 4. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Isso é? Verdade também. Tá certo, né? Então, se tudo aqui tá certo, eu acho que a letra E, não é mesmo? As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras, tá bom? É a correta aqui. Esses dispositivos foram introduzidos na LINDB, né? Justamente para tratar da segurança jurídica ali no âmbito do direito público, tá bom? Tranquilo? Confira o gabarito. Então, meus caros, era isso que nós tínhamos para tratar nesse encontro de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e eu te vejo na próxima aula. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu tô te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo tá aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para sua mudança de vida. Assine agora a assinatura limitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!